Olá, tudo bem? Hoje eu queria explicar basicamente o funcionamento dos diodos e para que eles servem no circuito eletrônico. Enfim, aqui a gente tem um diodo, isso aqui é um diodo, olha só. Aqui não vai dar para ver, mas ele é... Esse componentezinho aqui cilíndrico, ele tem uma faixinha branca aqui, mas pode ser de outras cores também. Tem um outro aqui que está retinho, ó. Aqui, ó. Agora dá para ver um pouquinho melhor a faixinha branca aqui, ó. Aí, para que ele serve basicamente o diodo? O diodo ele deixa a corrente fluir para um lado, mas não deixa fluir para o outro. E aí, por exemplo, eu coloco a corrente de um lado, ela não vai, coloco do outro, ela vai. Então ela flui só para um lado do circuito. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, deixa eu só mostrar os outros diodos, os outros tipos de diodos para vocês. A gente tem os diodos maiores, que nem esse aqui, por exemplo. Esse aqui tem uma coisa vermelha aqui, ó. Aqui, não sei se dá pra ver. Mas tem um outro do mesmo tipo que ele, só que é azul agora. Tem umas informações escritas nele, tipo quantidade de voltagem que ele suporta, resistência. Tem esse outro aqui maiorzinho, aqui com uma faixinha branca aqui. E tem uns diodos pequenos também, que nem esse azulzinho aqui, que eu acho que é um diodo. Eu nunca soube o que era isso aqui, mas eu guardei numa lata de diodo, então espero que seja. E tem também esses diodos Zeners aqui, que são também conhecidos como diodo bigode de gato. Na verdade, bigode de gato é um outro tipo, mas esses aqui são diodos Zeners, que nem esse que é esse vermelhinho transparente aqui. Quando você vai tirar ele do circuito, você tem que tomar cuidado, porque senão você pode queimar ele sem querer com um ferro de solda, ou quebrar ele também. E a gente tem outros tipos de diodos, como esse aqui, desse capacitor de micro-ondas. Olha que tamanho dele. Esse aqui dá pra enxergar direitinho a faixa dele aqui. Isso aqui é pra uma taxa de 2000 volts, mais ou menos, que nem a do capacitor de micro-ondas. Ele encaixa aqui essa parte aqui. E aí você pode, e a outra parte você conecta na carcaça dele, que é feito esse parafuso aqui pra isso. Esse aqui é o maior diodo que eu tenho, mas existem diodos muito maiores. Enfim, aí eu vou até usar o grandão aqui pra medir, que fica mais fácil. Aí, como é que ele faz isso? Basicamente, de um lado ele tem uma resistência muito alta e do outro lado ele tem uma resistência muito baixa. Então, por um lado ele deixa passar e pro outro lado não. Não necessariamente muito baixa, mas pelo menos é uma resistência assim que permita a passagem de corrente. Aí o negativo geralmente é esse aqui que tem a listrinha aqui, que serve para indicar o lado que a corrente passa. Vou colocar na escala logo de 2000. O problema é que agora vai começar a pegar resistência da minha mão também. Tá vendo? De um lado ele mostra nada, ou seja, a resistência está muito mais alta. A resistência está acima de 200 milhões de farads. Então, assim, é uma resistência altíssima, maior do que a do corpo humano. E aí, do outro lado, ele tem uma resistência de apenas 12,5 milhões, o que é bem menos. Mas deixa eu pegar um diodo de uma resistência menor, porque esse aqui foi feito para micro-ondas, esse aqui já vai ser de qualquer forma muito forte. Então ele já é esperado que ele tenha uma resistência muito alta. Vou pegar esse aqui, esse aqui. Deixa eu chegar as pernas dele, deixa eu abrir as pernas dele aqui pra ficar mais fácil de medir. Vou colocar na escala mais baixa de novo. Vamos lá. Aí por um lado a corrente flui, uma resistência de 300 e poucos ohms. E pro outro lado não flui, tá vendo? Aqui desse lado flui, quando eu coloco aqui no que tem a faixinha aqui, ó. E pro outro lado não flui. Então só flui para um lado. É para isso que serve o diodo, basicamente. Sim, basicamente é assim que serve e funciona o diodo. Ele é feito de semicondutores, que um certo estado conduz energia, em um certo estado não. Tipo o silício, por exemplo.
Tem outros tipos de coisa, como os triodos, no caso, que seriam os transistores. E eu vou explicar isso aí num outro vídeo, porque não vai ser o próximo, porque o próximo vai ser provavelmente sobre um outro tipo de diodo, que é um pouquinho mais específico. Por isso que eu acho que a gente pode considerar ele um componente eletrônico à parte. Porque ele não é usado como diodo, ele é usado para um outro tipo de coisa. Enfim, aí a gente tem os usos do diodo aqui. Ele pode ser usado para, por exemplo, para descarregar a energia no caso, carregar a energia ou descarregar a energia do capacitor de micro-ondas, aqui no caso. A gente também pode ter, inclusive, deixa eu ver uma coisa. Ah, não, é resistor que está dentro do capacitor. Mas enfim, ele pode ser usado também para fazer retificadores. O que seria um retificador? A gente tem aqui um retificador caseiro, que foi eu que fiz. Aqui a gente tem esses 4 diodos aqui, que quando ligados dessa forma aqui, ó, um risquinho vai na parte do outro que não tem risquinho. E esses dois com risquinho se encontram. Aí aqui embaixo é a mesma coisa, o risquinho vai na parte do outro que não tem risquinho. E aí nessa parte aqui de baixo os dois sem risquinho se encontram. Aí você coloca a corrente alternada aqui, e a corrente contínua vai sair aqui e aqui. A gente usa eles para retificar a corrente. O que seria retificar? Seria transformar a corrente alternada em corrente contínua. Isso é interessante para caso a gente queira carregar, por exemplo, uma bateria de corrente contínua, que nem as baterias dos nossos celulares, por exemplo, na tomada. Também porque não existe bateria de corrente alternada. Enfim, a gente carrega a bateria do nosso celular, no carregador nosso tem uns diodinhos lá que retificam a corrente contínua, a corrente alternada da tomada para poder carregar, porque senão fica, por exemplo, positivo e negativo invertendo e pode estourar a bateria. Também é interessante para a gente carregar capacitor, para usar em motor de corrente contínua. Tem muitos usos para retificadores. Esse aqui eu fiz caseiro, vou estar colocando um vídeo na tela mostrando o funcionamento dele aí. Olá, agora eu vou demonstrar para vocês como é que funciona o retificador de corrente. Aqui a gente tem um transformadorzinho. Ele basicamente tem dois secundários, ou seja, ele transforma 110 volts em acho que 15 volts e 110 volts em 110 volts. Sim, basicamente eu só estou usando uma transmissão de energia, mas é mais seguro porque pelo menos se der algum problema só queima o transformador e não cai o disjuntor da minha casa. Ou seja, não tem chance de eu ter que ir lá religar, só pega fogo mesmo a minha casa. Mas enfim, eu uso ele porque é mais seguro. Aí o que acontece? Só que é de corrente alternada. Então, por exemplo, quando eu usava ele, porque eu usava ele muito para carregar o meu revólver de capacitor, eu tinha que colocar o retificador. Aí vejam só, tá na escala de corrente contínua aqui, corrente contínua. Aqui era a escala de corrente alternada e aqui é a escala de corrente contínua. Ele está na escala de corrente contínua, 200 volts, e vamos ver se ele vai funcionar. É para ele pegar mais ou menos uns 100 e poucos volts, 127 mais ou menos. Eu não liguei faz um tempo, se Deus quiser ela vai explodir. Pelo menos se explodir é bom que tá gravando e dá mais visualização. Tá, beleza. Eu tenho que mostrar. Quase coloquei o contrário. Aí funcionou, deu pra ver. 108 volts mais ou menos. Bom, é isso, né? Vocês conseguiram ver que ele retifica a corrente, ele transforma em corrente contínua. É isso. Tchau. Mas tem uns outros que já vêm prontos, por exemplo, esse aqui, que é aqui dentro, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, só que isso aqui é miniaturizado. É que ele tem até um suporte aqui para um parafuso, para você colocar ele não esquentar, para você colocar ele numa basezinha de alumínio. E a gente tem aqui aqui ó, embaixo, as especificações aqui ó, que a gente tem ó, corrente alternada, que são esses dois do meio, tem um símbolozinho aqui, não vai dar pra ver, mas aí tem um símbolozinho aqui, ó, corrente alternada, e aí negativo e positivo. Deixa eu ver se não, positivo e negativo. Do corrente alternada, positivo e negativo, que esse aqui é com a perninha quebrada. Aí ele basicamente faz a mesma função que aquele lá, só que ele é miniaturizado. Como alguns usos a gente pode colocar, por exemplo, esse negócio que eu fiz aqui, que é um captador de ondas eletromagnéticas, nunca funcionou, mas eu tentei fazer. A gente pode ver aqui que ele é feito de dois pregos que servem como antena. Esse buraco aqui era para eu conectar atrás do voltímetro analógico que eu tenho. E ele servia para detectar, para mostrar lá no visor dele.
Aqui a gente tem um pedaço de ferrite, né? E aí em volta dele um cobre esmaltado que forma um fluxo eletromagnético aqui. E aqui uns diodos Zenners com capacitor de cerâmica ou mica no meio. Cerâmica esse aqui. E aí os diodos a gente coloca eles aí no meio aqui, né? Com o risquinho deles pro lado lá. E aí é isso, meio que eles são retificador disso aqui. Só que como é uma amperagem muito pequena, a gente tem que usar eles porque aí eles não bloqueiam a passagem da corrente. Porque é uma amperagem muito pequena. E é isso, esse é um dos usos deles. A gente tem outros usos, como por exemplo no meu dobrador de voltagem. A gente tem eles aqui como retificadores da corrente também, porque aqui ele pode ser carregado tanto com corrente. Ele pode, no caso, ele transforma corrente de tanto contínua como alternada de até 180 volts, né? Ele dobra ela. Aí, por exemplo, se for alternado, só coloco aqui e meio que os diodos vão retificar. Eu coloco aqui a voltagem, ela sai aqui. Aí meio que eles vão retificar e aqui vai sair negativo e aqui positivo. E se for contínuo, tem que ficar invertendo, mas funciona também. E aí, a gente tem também no que? No revólver de capacitor, ele aparecendo aqui mais uma vez. Aqui a gente não vai dar para mostrar para vocês o funcionamento dele, porque o idiota quebrou o motor. Mas basicamente era um motor de corrente contínua, desses aqui mesmo. Vou pegar aqui um exemplo de um inteiro aqui. E aí a gente gira ele gera 127 volts de corrente contínua. Corrente contínua não, corrente alternada. E aí eles vêm para cá por esses dois fios aqui até aqui no retificador, que vai retificar, transformar em corrente contínua. E aí vai vir um pro positivo aqui e um pro negativo aqui, ó. Positivo, negativo. Negativo no caso ele... Não, nesse aqui não é negativo não, o negativo é o azul. Negativo, pô. E aí é isso, ele serve para retificar a corrente. É isso então. Diodos. É isso aí. Já pode ir vazando já.